Pessoal, olha só, mais uma do ministro Alexandre de Moraes, para não perder o costume, não é? Novamente dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta contra o presidente Bolsonaro. Contra ele pode tudo. Coisas que nunca antes aconteceram nesse país estão acontecendo contra o presidente Bolsonaro, só porque é ele. Porque quando se trata da esquerda, nada acontece. Nada nunca aconteceu e eu vou mostrar isso para vocês. Olha só, a última narrativa criada contra o presidente Bolsonaro é esse negócio da arma dele que foi apreendida com um de seus assessores, que estava ali transportando para fazer uma manutenção e coisas do tipo, né? Parece que estava com defeito no percussor, enfim, não vem ao caso agora. O fato é que tentaram usar essa narrativa para dizer que o presidente Bolsonaro teria então descumprido uma de suas medidas cautelares para então justificar a volta dele para a cadeia. Volto a dizer, não era nem para o presidente Bolsonaro responder esse processo, porque não é que ele cometeu crime, né, ou não cometeu crime. O crime sequer existiu, cara pálida. Não teve golpe, não teve tentativa de golpe. Não era nem para ninguém estar respondendo esse processo. Nem Bolsonaro e nem qualquer um dos outros condenados no 8 de janeiro. Né? O que houve foi depredação do patrimônio público, arruaça, dano ao patrimônio, mas, cara, golpe, enfim. A questão é que essa era a justificativa. Olha, misteriosamente e surpreendentemente, a PGR disse o seguinte: não teve crime de Jair Messias Bolsonaro no caso da arma. Não teve crime. Bolsonaro, ele tem o porte funcional porque ele é capitão da reserva, tá? Ele tinha pedido autorização para a Polícia Federal para ter a posse da arma e o delegado da Polícia Federal autorizou. Então ele tinha autorização para ter essa arma em casa e ele também tinha o porte da arma. E na decisão, na condenação dele no Supremo Tribunal Federal, né, perpetrada pelo ministro Alexandre de Moraes, não falava-se nada em proibição de uso de arma de fogo, não falava nada sobre restrição de arma, nada. Então ele não descumpriu nenhuma medida. Então até por isso a prisão domiciliar dele deve ser prorrogada. Agora, o que surpreende, isso aqui não surpreende, tá? Só o fato da PGR dizer que não teve crime, eu me surpreendi, porque nós sabemos aí de que lado o Paulo Gonet tá, né? Isso aí não é surpresa para ninguém. Mas a questão é que Alexandre de Moraes não parou por aí. Não ficou satisfeito em não encontrar um crime para justificar a não renovação da prisão domiciliar de Bolsonaro. E o que é que ele fez? Olha só isso aqui, cara, isso aqui é sem precedentes. Moraes ordena perícia em celulares de Uacef, advogado de Bolsonaro. Gente, por que isso aqui é um absurdo sem tamanho e sem precedentes? Porque nem os advogados do Adélio tiveram seus celulares periciados. Nem mesmo os advogados do Adélio, o cara que tentou matar Jair Messias Bolsonaro, até então candidato à presidência da República, há poucos dias da eleição. Nem os advogados do Adélio. Então os advogados do Adélio, né, um cara que tentou assassinar um candidato à presidência, ou seja, ele de fato atentou contra a soberania do Brasil, ele que tentou dar um golpe, porque você impedir que um candidato favorito para vencer as eleições vença as eleições, tirando a vida dele, isso sim é um golpe, ou não, né? O que empreitaram o presidente Bolsonaro é uma narrativa. Mas nem os advogados desse sujeito que tentou matar Bolsonaro tiveram seus sigilos quebrados, seus celulares periciados. Mas o advogado do Bolsonaro agora tem. Os celulares dele serão periciados. Tudo bem, por um outro caso aí das joias, mas assim, claramente é uma resposta a não ter conseguido pegar o presidente Bolsonaro nessa questão da arma. E claramente, isso aqui, cara, é mais claro que o dia. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a investigação do conteúdo extraído de aparelhos dos celulares de Frederic Wassef, advogado do ex-presidente Bolsonaro, apreendido pela Polícia Federal no inquérito que apura o desvio de joias sauditas e presentes recebidos pelo ex-mandatário. Né? Que também é uma narrativa que já foi desfeita e tudo mais. Então, chama atenção, cara, justamente isso. Os advogados do Adélio, que segundo aquele policial que foi promovido no governo Lula, concluiu, né, aquele delegado da PF concluiu, era um lobo solitário. O Adélio, que não tinha emprego, não tinha renda, não tinha nada, ele rodava o Brasil, se hospedando em hotéis, justamente arquitetando e aguardando uma oportunidade para atentar contra o Bolsonaro, né? Então ele tinha laptop de última geração, pagava viagens pelo Brasil todo, ficava em hotéis,
Enfim, quando ele foi preso, veio advogados de todo canto do Brasil. Um alugou um jato particular, um jato. Cara, pesquisa aí na internet quanto que é para alugar um jato. E chegou em 2 horas lá para defender o Adélio. E até hoje, os sigilos dos advogados não foram quebrados. Os celulares não foram periciados. Não é importante saber quem mandou matar Bolsonaro. Não, tem que proteger o sigilo. Tem que proteger realmente os advogados. Não pode quebrar o sigilo dos advogados. Imagina, isso vai contra a Constituição. Mas agora contra o Bolsonaro pode e pode tudo, não é? Eu peço que você compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam saber que a justiça nesse país funciona dessa forma. Para uns pode tudo e para outros não pode nada. Essa é a questão. Não se trata de direita ou esquerda, se trata de direitos iguais. Se trata da lei ser a mesma para todos. É disso que se trata no final das contas. E Bolsonaro é apenas o exemplo de que tudo pode, desde que seja contra ele. Mas tudo não pode, desde que seja contra a esquerda, contra o Lula e toda essa gente aí. E sabe outra coisa que ninguém quer investigar nesse país e que eu aposto que Alexandre de Moraes decidiria que seria inconstitucional? Quebrar o sigilo da sua esposa. Bomba, mulher de Moraes enviou mais um contrato milionário de 137 milhões de reais, diz Estadão. Então, a matéria traz aqui, provavelmente vocês já estão sabendo, né? Esse print aí tá rolando desde ontem, que é a dona Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, que é acusada de receber propina para o seu marido através desse contrato, né? Propina aí na casa dos 130 milhões de reais. E agora a gente está vendo, né, segundo o Estadão, publicou isso aqui, a Viviane mandou para o Vorcaro esse contrato de 130 milhões de reais pelo WhatsApp, dizendo o seguinte: bom dia, segue minuta do contrato, abraço. Aí ele responde: oi, tudo bem? Como podemos proceder para a assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias físicas assinadas? Isso aqui era um contrato de prestação de serviços para fazer ali o compliance do Banco Master, né? Em tese. Cara, olha, eu não sei explicar tecnicamente o que é a magnitude de um contrato de compliance, mas o que eu posso dizer é o seguinte: esse tipo de conversa, esse tipo de contrato, eu já assinei alguns contratos aí na vida, né? Você assina pelo WhatsApp, eletronicamente, quando se trata de algo simples. Você vai contratar um serviço para sua casa, por exemplo, pintura. Daí você fecha com o empreiteiro e ele te manda pelo WhatsApp, né? Eu já fechei. Ele te manda pelo WhatsApp, assina aí, depois você me manda. Às vezes até começa o serviço, depois nem assina o contrato, enfim. Parece que é isso, cara. É um negócio assim, é mera formalidade. Um contrato de compliance, cara. Você não manda pelo WhatsApp e pede pro cara assinar. Não, você marca uma reunião, uma banca de advogados, uma banca de contadores, juristas para analisar o negócio. Você faz uma série de reuniões para você explicar o contrato, para passar ponto a ponto. São reuniões e reuniões para assinar um contrato dessa magnitude. Mas a gente está vendo que ela mandou pelo WhatsApp. E ele respondeu: não, eu mando por aqui mesmo? Como que é? Então é óbvio que tem coisa errada nessa história. Mas querem investigar? Não, por quê? Porque é o Moraes, cara, é o ministro do STF, ele pode tudo. Não pode investigar a família dele, não pode investigar a Viviane Barsi, não pode quebrar o sigilo dela, não pode periciar o celular dela, mas o advogado do Bolsonaro pode periciar. Por quê? Porque é o próprio Moraes que tá julgando, cáspita. É Brasil, meu amigo. E é isso que as pessoas precisam entender. A eleição tá chegando, não vivemos uma democracia. É esse tipo de relatividade que nós temos que espalhar para todo o Brasil. E eu conto com a sua ajuda para isso. Conto também com o seu apoio, porque eu sou pré-candidato a deputado federal e é contra esse tipo de absurdo aqui que eu quero lutar. Cadê a direita? Cadê os parlamentares de direita que foram eleitos para isso, para nos representar? Deicon, mas eles estão com medo, não vivemos uma democracia. Meu amigo, você tá na chuva, é para se molhar. O cara foi eleito com um propósito. Qual é o propósito? Ficar na internet fazendo videozinho para ganhar like e engajamento, porque esse ano tem eleição? Então, assim, a questão é essa. As pessoas têm que decidir se valeu o voto ou não. Não é para isso que eu tô me candidatando. Não é para isso que eu sou pré-candidato. Não é para fazer esse tipo de serviço que a gente está vendo por aí. Então, eu conto com o seu apoio. Você que conhece o meu trabalho, que sabe da minha seriedade,
sabe que eu irei sim representá-lo muito bem. Então eu conto com o apoio de vocês, tá? Inscreva-se aí no canal, deixe o seu like. No momento certo eu trarei as propostas, né? A gente não pode ainda, não estamos em período eleitoral oficial e vocês vão conhecer mais ao longo da campanha. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.